Bom dia, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sétima aula da disciplina de Fundamentos de Administração. Vou soltar a nossa resenha. Bom dia, moçada. Como a gente viu na nossa última aula, a gente parou exatamente no conceito de processo decisório. Nós vimos lá a apresentação de vários profissionais, CEOs, que comentavam sobre exatamente essa atividade que é tão constante no papel da gestão, né? A tomada de decisão. E a tomada de decisão tem um processo. Ela começa com a identificação da situação, a gente entender o que está acontecendo, depois um diagnóstico, né, aí fazer um aprofundamento em cima disso. Primeiro é uma olhada geral, depois começa a entender o que está acontecendo, e aí começa a tentar achar solução para o problema ou para a oportunidade que está surgindo. E aí sim, a gente desenvolve alternativas, na sequência a gente vai fazer uma avaliação dessas alternativas, vai selecionar e implementar a melhor que tiver. E aí vamos acompanhar o processo, aí fazemos monitoramento e feedback. Se tudo deu certo, aqui é resolvido o problema ou atingido lá a oportunidade de melhoria que a gente visualizou. Caso contrário, a gente reinicia o processo, ok? Então, basicamente, o processo decisório é esse, que a gente viu muito bem na nossa última aula, tá certo? Hoje, gente, a gente vai estar dando continuidade e falando um pouquinho mais justamente sobre assim, detalhando como é que a gente pode melhorar esse processo decisório, né? Quando chega aquele momento do desenvolvimento de alternativas, né, tem duas técnicas que são importantes, o brainstorm e o conflito construtivo, que a gente utiliza bastante para poder resolver os problemas ou explorar melhor as possibilidades de um novo ganho, né? O brainstorm, como o próprio nome diz, é uma tempestade de ideias. Ou lá no interior de São Paulo a gente chama toró de parpite, né? É, o que a gente faz, na verdade, no brainstorm? A gente chama as pessoas que estão envolvidas com aquele problema ou com aquela possibilidade de melhoria, né? Mostra para eles o problema, né? E essa possibilidade e tenta colher deles a primeira impressão que eles têm, né, como solução. E o mais importante, gente, a gente não deve servir ou colocar barreiras, né, na primeira ideia que vier. E a ideia do brainstorm é exatamente isso. E você vai colhendo, você vai passando, fulano, o que você acha disso aqui? E aí o cidadão vai colocar a sua ideia, né, para aquela situação, mas sem colocar barreiras, sem você questionar. A ideia é exatamente isso. Aí você anota, depois passa para o outro e assim você vai anotando todas as sugestões, faz mais uma rodada e depois começa a discutir com o grupo qual é a melhor solução ali. Geralmente você acaba achando um caminho bem interessante de alternativas. Da mesma forma, o conflito construtivo é muito parecido, só que em vez de você ir passando, perguntando para a pessoa deixar solta, a pessoa fala, você, na sequência que ela terminou a exposição, você vai falar por quê você está falando isso, e por quê? Aí você vai colocando porquês, no sentido de empurrar mesmo e aprofundar, né, a discussão. E é muito interessante, acaba gerando resultados bem interessantes. Então essa técnica a gente chama de conflito construtivo. Lembrando que para a gente gerar boas alternativas, gente, elas precisam ser abrangentes, genuínas. A gente tem que poder fazer, né, atingir essa construção de alternativas. E quanto mais numerosa for, melhor, tá certo? E existem algumas técnicas de apoio à decisão, né? Ferramentas mesmo que a gente usa, como análise de prós e contras, matriz de prioridades, árvore de decisão, matriz de resultados, sistemas especialistas, vai por aí afora. Dessas ferramentas, gente, a árvore de decisão é uma coisa que a gente está usando bastante. Principalmente, para vocês terem uma ideia, toda inteligência artificial, a construção, na verdade, né, da forma do raciocínio, parte de uma árvore de decisão, que basicamente a gente tem um problema, né, ou uma oportunidade e a gente vai abrindo, né, o leque de opções e vai aprofundando, criando isso até chegar num ponto que você possa comparar uma opção com a outra e ver qual é o melhor resultado, tá certo? É assim que funciona
inteligência artificial. A construção básica é árvore de decisão, gente. Ver como essa ferramenta é bacana e fácil de utilizar, não é difícil. Outra ferramenta importante são as matrizes e resultados. Então aqui eu posso, por exemplo, comparar produção com vendas, tá? E fazer uma probabilidade no final, né? Isso nos dá a possibilidade de ver qual é a melhor alternativa, né? De uma maneira muito tranquila. Então, se você está numa indústria, isso aqui a gente usa direto, né? Mas por que a gente busca isso tudo, né? Entender esse processo decisório, né? E como é que a gente atua, né? nesse contexto, né? Porque a gente tem premissas, e principalmente premissas fundamentadas muito na racionalidade da tomada de decisão. Então, se a situação né, é bem definida, está corretamente formulada, a primeira coisa que a gente pensa, né, as metas, os objetivos a alcançar são claros, existem restrições de tempo e de recursos, existe informação precisa, e lembre-se, gente, vocês vão tomar decisão o tempo todo. A tomada de decisão hoje em dia nem sempre com a quantidade necessária de informação que você precisa. Lembre-se, né? Por pressão de tempo, né? Você vai acabar tendo que tomar decisão muitas vezes sem ter todas as informações. Os critérios e preferências para avaliar as alternativas são perfeitamente identificados, o tomador é racional, enfim, né? Tudo isso a gente vai processando de uma maneira meio que já veio assim, meio automática, né? Porque já vem meio que no nosso DNA. Por quê? Porque a gente sempre entendeu que, olha, não, eu tenho que separar a razão da emoção, tá certo? Para tomada de decisão. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, gente, e ampliar essa discussão, eu trouxe um videozinho para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Hi, John? Sorry I'm late. Hi, you must be Scarlet. Yeah, it's, nice to meet you. The pleasure's all mine. Oh, here, take a seat. Yeah, sure. Yeah, I hope you're hungry, cause I already ordered our food. Oh, great. I'm starving. I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat. Excuse me? Looks like you don't have that problem. Have you done some modeling? You've got amazing eyes. Sweet accent. That's French, isn't it? No. More like Wisconsin. Pure-born cheesehead here. Have you ever had any cheese from Wisconsin? Oh, no, cheese makes me gassy. Oh, dinner's here! Let's spice things up. I hope you're excited for the main course. I know I am. Dinner is served. Oh my god, are you okay? I'm fine. Hey, my son's playing. Haha! Time for some real dancing.
Olay! Spin move! Aloo! Jazz hands. What do you say? Time for some dessert? What's wrong with you? All the same. Whoa, wait, Scarlet! What do you want? Scarlet, look, I'm sorry. I was an idiot back there. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought you'd like. But I'd like to show you the real me. I don't know. We could go dancing. I like the sound of that. Did you have anything else in mind? So, about that second date? Forget dating. Let's start a family. Legal, vamos lá. Então, moçadinha, o que a gente, na verdade, quer mostrar aqui que assim, tem que haver sempre um equilíbrio, né? E estar presente tanto o lado racional quanto o lado emocional, né? Na sua tomada de decisão. Vejam como isso é importante, gente. Parece uma coisa simples, mas isso já, né, na verdade, tomou uma importância, principalmente com o trabalho do Herbert Simon, né? Que, na verdade, mostrou para todo mundo que há uma limitação, na verdade, né, ao excesso da racionalidade. A gente tende a ser muito racional. Você já deve ter ouvido isso. Não, deixa a emoção entrar na sua tomada de decisão. Você tem que olhar sempre para o seu lado mais racional, né? E aí, o que acontece? Isso foi pano de fundo para tanta discussão que o Herbert Simon criou, na verdade, uma teoria, chama Teoria da Racionalidade Limitada, que ela fala o seguinte, né, que existem limitações situacionais quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, da complexidade da situação. Você não tem a informação completa sempre, há restrições de tempo e de custo, porque você está ali, a pressão é grande, né, para você fazer as coisas andarem e dar resultado rápido, né, ou melhorar o problema. E por outro lado, existem limitações individuais. Por exemplo, o que você traz de informação, né, do armazenamento da informação, através do seu conhecimento profissional, técnico, em cima do tema que está sendo abordado, tá certo? Então, você tem uma limitação em cima disso. Você também tem a sua própria forma de processar isso e também a questão da sua percepção. Então, tudo isso dá um contexto muito claro que, por mais racional que eu queira ser na minha tomada de decisão, essa minha racionalidade sempre vai ter uma limitação, seja limitação situacional ou limitação individual. Na maioria das vezes, as duas coisas, tá bom? Então, para falar um pouquinho melhor sobre isso, galera, eu trouxe aqui um outro vídeo para vocês verem do Herbert Simon, justamente esse cara que criou essa dinâmica. Vamos dar uma olhadinha. Well, I decided that to write about organizations, you had to write about decision-making process, that was the heart of it. And that was a fairly new idea then, but it certainly was already embedded in Barnard's work. And then I simply sat down and tried to think of how that decision process could be described. And I first gave the economist's account of it as a basis for showing how I proposed to depart from it. And then I essentially, in the 5th chapter of the book, laid out what today people would talk about as bounded rationality, and showed how the actual choices people make are different from these ideal choices in economics,
A, because the alternatives aren't given, because the consequence, for all of those reasons. Economics, there was, of course, a highly formalized theory which said that people had preferences that all somehow that came together in a consistent way into something called a utility function. So if you preferred A to B and B to C, you wouldn't turn around and say, oh, I really prefer C to A. And that people somehow or other looked at an array of choices before them. All of these things were on the shelf, and they picked the one that maximized the utility. And that seemed to me to be a very dubious way of describing human choice. First, because I couldn't find in my own mind or in my friends a consistent utility function. What we preferred depended, it seemed to me, terribly on what our attention happened to be on at any given moment. Secondly, we never had full information or anything remotely compared to that about the consequences of choosing this or that. You could think of some consequences and miss other enormous ones. Third, that when several people were involved, we had no way of comparing their utilities, and economics gives no way. So I found that model very unsatisfactory from the time that I did the Milwaukee study, where I couldn't see that kind of a trade-off going on in those decisions. The term bounded rationality is, in my mind, largely intended as a warning to economists that you cannot predict human behavior by setting up an abstract model of what is rational and inferring the behavior from that, that you have to know a tremendous amount about what is inside that person's head and about the methods that that person uses for calculation. Those are empirical questions that are not to be settled by sitting in an armchair. And my complaint about economics, which I sort of sum up with that term bounded rationality, is that modern classical economics, not Adam Smith, but his descendants, modern classical economists, think that they can build theories without ever going out and inquiring what human beings actually do. Now, bounded rationality by itself is not a positive, contentful theory, although I have made suggestions for such a theory in connection with it. It is rather a strong demand that, like any other empirical science that proposes to explain the world, we go out and observe the world. Legal, gente. Então vocês viram aí o Herbert Simon falando justamente dessa teoria da racionalidade limitada, ok? Agora, uma coisa importante, gente, que a gente também tem que ver, né? E aí é legal que vocês tenham isso de maneira muito clara, é a importância da intuição, né? Então, além da gente trabalhar essa questão da emoção, nós temos que trabalhar muito bem a nossa intuição, né? Sempre me vem na mente aquela imagem do diabinho com o anjinho, os dois discutindo aqui na sua cabeça frente a uma decisão que você tem que tomar, um mostrando um lado, o outro mostrando o outro, enfim, né? Essa voz que de vez em quando nos chama a atenção para alguma situação, né? Então, a intuição é uma coisa importante, né? E ela não pode ser definida como um processo de interpretar e chegar às conclusões sobre uma situação sem recorrer a um pensamento consciente, porque no fundo a gente traz, né, quando a nossa intuição grita alguma coisa para a gente, ela está dizendo assim, olha, com base naquilo que a gente já viu lá atrás, e nem sempre está muito claro na nossa mente no momento da tomada de decisão, a tua intuição aparece e fala, olha para isso aqui. No entanto, isso não significa que seja uma forma irracional e arbitrária de tomar decisões, tá certo? Então a intuição é importante. Ela é baseada nas experiências passadas, permitindo que a gente reconheça os aspectos críticos de um problema e faz com que a gente chegue a uma solução sem passar por uma análise demorada e trabalhosa. Então é muito importante a questão da intuição na tomada de decisão. Olhem só o que essa pessoa aqui, que é um grande gestor, fala sobre a questão da intuição. Tá? Vamos lá. Olha, eu respeito muito
a minha intuição. Nós temos uma parte, nós temos o racional e o emocional. E é importante você respeitar e você desenvolver, tanto o emocional quanto o racional. Você não deve ser nem mais um, nem mais o outro. Você deve mantê-los em equilíbrio, não deixar que um fique passando na frente do outro. Quando você vai analisar um projeto, uma coisa nova, é importante que o teu racional esteja firme, que você analise aquilo de maneira racional. Vai olhar os números, vai olhar os prós, contras, as coisas realmente concretas para você poder analisar. Mas tem um lado emocional que deve ser pelo menos ouvido. Eu respeito sempre a minha intuição. Quando eu fico com alguma coisa, que eu fico com uma dúvida, alguma coisa, eu respeito. Eu dou um pouco mais de tempo para tomar a decisão. Eu busco mais informações. Quando você tem uma intuição de alguma coisa, busque mais informações para você embasar essa intuição. Ou para você embasar ou para você destruí-la. Ou você diz, não, não é nada disso, estou seguro, estou tranquilo. Ou você, opa, ainda bem que eu respeitei minha intuição. Legal, gente. Então, esse toque que o Abílio dá para a gente, né, é nesse sentido, né, de mostrar efetivamente que, olha, que na prática, nós como gestores estamos usando o tempo todo a intuição. E é bom que a gente desenvolva isso. Que isso trabalhe como um aliado para a gente no nosso dia a dia, ok? Então, galerinha, o que mais que eu preciso mostrar para vocês hoje, para finalizar a nossa aula, né? Que existem estilos de tomada de decisão, né? E aí o que acontece? E tem na verdade, há uma correlação entre a complexidade cognitiva, né? Que é o quanto eu entendo da coisa, daquela situação, daquele problema, quanto é mais complexo ou menos complexo isso é, com a minha orientação, né, como gestor, se eu sou mais orientado para tarefas ou para pessoas. Então, é interessante porque quando a gente olha para a gente fazer uma autoanálise, a gente consegue se encaixar aqui num estilo. Então, para pessoas que têm muita orientação para tarefa, são mais técnicos, tá certo? E quando estão numa baixa complexidade cognitiva em relação à oportunidade ou o problema que está sendo resolvido, essas pessoas tendem a ter um estilo mais diretivo, né? Quando as pessoas que têm uma predileção pela parte técnica, mas encontram uma complexidade cognitiva muito alta, a gente passa a ser mais analítico, né? mais pesquisador. É interessante isso, né? Se vocês olharem para vocês, vocês vão perceber que é mais ou menos isso que acontece com a gente, né? Quando vocês já têm uma tendência maior para olhar para pessoas em relação à sua orientação, então ser menos técnicos e entender mais da questão do comportamento, né? Numa situação de complexidade cognitiva baixa, né, o seu estilo vai ser mais comportamental. E se tem uma alta complexidade, o seu estilo vai ser mais conceitual. Tá certo? Então aqui muito mais, quando a gente fala comportamental, mais perto do operacional que a gente tem aí do dia a dia das coisas. E quando eu tenho uma complexidade maior, aí eu tendo a ser um pouco mais, pensando um pouquinho mais fora da caixa, mesmo com a minha orientação para pessoas, tá certo? Então, dá para a gente se encaixar tranquilamente em um tipo de tomada de decisão de estilo, né? E aí, gente, tem uma coisa importante quando a gente fala em gestão, que é a tomada de decisão em grupo, né? Então, vamos lembrar o seguinte, gente, olha, quando você toma a decisão sozinho, existem algumas vantagens. Agora, quando você toma a decisão em grupo, existem outras vantagens, mas também não deixa de ter desvantagem. Então, vamos entender um pouquinho disso. Vantagem da decisão em grupo: maior qualidade de precisão na decisão, ok? Maior partilha de informação entre seus membros. Maior diversidade de experiências e perspectivas sobre diversos assuntos. Lógico, você tem mais gente envolvida, são várias cabeças pensando, né? Permitem a identificação de mais alternativas. E as pessoas, gente, se sentem mais motivadas. Esse é o grande barato. Então, quando você traz as pessoas para tomar decisão, as pessoas se sentem mais participantes do processo e falam, opa, eu sou importante. E com isso há uma geração de motivação. Maior aceitação e legitimidade da decisão, porque todo mundo está participando dela, e maior e melhor controle sobre as ações subsequentes à decisão, porque você vai ter que gerenciar a implementação. E quando está todo mundo tomando a decisão, fica mais fácil a implementação. Okay? Quais são as desvantagens da tomada de decisão em grupo, gente? Processo mais demorado, leva mais tempo, maior ineficiência, consome mais recursos,
possibilidade de gerar um impasse prolongado, se ficar muito na discussão, maior pressão para aceitar os pontos de vista do grupo. Então, às vezes, o grupo tem uma tendência, às vezes você pensa um pouco diferente, mas você é pressionado para pensar como um grupo. Decisões menos criativas e ousadas podem ocorrer. Prioriza o consenso em detrimento do melhor resultado. E há uma diluição das responsabilidades quanto aos resultados, né? Então, não deixa de ser uma desvantagem, ok? Então, a tomar decisão é uma coisa importante, tá certo, gente? E com isso a gente vai finalizando o nosso vídeo, né? Lembrando que a gente tem um estudo de caso que vocês devem resolver lá, né? Que é o estudo de caso da Skin Cariol e a Guerra das Cervejas, ok? Então, moçada, quero agradecer, na verdade, a presença de vocês nesta aula, tá certo? A participação, eu espero que a gente possa discutir isso com maior profundidade nos nossos encontros presenciais, mesmo à distância, né, vamos dizer assim, tá certo? E com isso eu vou finalizando a nossa aula, agradecendo muito mesmo a presença de vocês e esperando vocês na próxima aula, ok? Então eu vou soltar a nossa vinheta, fiquem bem e até a próxima aula.